Neste vídeo, vamos além das manchetes e revelamos o lado esquecido do caso Mariana Ferrer. Enquanto a mídia pinta uma narrativa de heroína e vilão, os bastidores mostram um emaranhado de contradições, ausência de provas e movimentos que ignoram a verdade para defender agendas. Aqui você vai entender o que realmente aconteceu, menos baseado em fatos, depoimentos e documentos, e porque este caso é um alerta para todos nós. Se você acredita que a verdade importa, assista até o final, inscreva-se e compartilhe este vídeo. A voz da razão também merece ser ouvida. Oi, queridos, queridas, bem-vindos a um canal de jornalismo e entretenimento, e eu me chamo Ricardo Feltrin. Vamos direto ao ponto. Bom, mais um caso, eu não tinha feito a cobertura dele, mesmo porque nesse tempo aqui eu estava no UOL, não fazia esse tipo de cobertura jornalística, mas nas últimas semanas estou estudando o caso de novo, assistindo os vídeos do famigerado caso da Mariana Ferrer, que aconteceu ali, né, no final da década passada, numa casa noturna em Santa Catarina. Eu não vou explicar todo o caso, eu acho que todos vocês conhecem, mais ou menos, e ela acusou um empresário na época, esse rapaz aqui, André Aranha, por sinal, muito difícil achar fotos dele na internet, muito curioso isso, parece que apagaram a história. Ela acusa ele de estupro. A mesma história, a gente não pode falar a palavra aqui no YouTube. E agora, pela terceira vez, ela está tentando anular o julgamento. Então, ela acusou ele de estupro, não apresentou provas, tem várias contradições, incoerências no que ela falou durante o julgamento. Apareceu um vestido primeiro rasgado com sangue, esse vestido depois desaparece, estava com ela não entrega esse vestido, é cobrada a entregar esse vestido, nunca entrega. Tem muitas testemunhas, amigas dela, ex-amigas no caso, né, que também depõem, desmentem ela. Ela comete várias contradições, como eu disse ali no caso, aconteceu no final, né, de dezembro, meados de dezembro, e o julgamento acabou inocentando o André Aranha, esse empresário aí do ramo esportivo. Depois teve outro julgamento, foi feito um recurso e ele foi inocentado de novo. Então, daí ela tentou. Então, uma vez ela conseguiu ali tentar anular o julgamento, teve o segundo julgamento, aí ela recorreu no final do ano passado ao STJ. Vamos lá ver aqui, no STJ, também recusou, no dia 18 de dezembro do ano passado, rejeitou, olha, mas foi no mesmo dia, só que 6 anos depois. Rejeitou a anulação da audiência no processo que absolveu o André Aranha. Eles estão pedindo, né, a advogada dela, os advogados, pedindo a anulação por causa da forma como a Mariana Ferrer foi tratada no julgamento, com grande agressividade pelo promotor. O juiz, o magistrado que mandava no processo, acabou recebendo uma advertência, porque deixou um negócio meio degringolar ali, e por causa da forma que ela foi tratada, acabaram criando a lei Mari Ferrer. Eu dei uma olhada, né, além do processo todo, eu fiz uma pesquisa na internet, por exemplo, no Wikipedia, é absolutamente parcial a favor dela, não faz nenhuma menção às mentiras que ela contou, às contradições que ela cai, não faz absolutamente nada. Quem fez a edição do Wikipedia fez de forma totalmente parcial, é totalmente contra o André Aranha e a favor dela. Por exemplo, outros veículos que eu olhei, como Universa, outros sites feministas, por exemplo, não querem nem saber das incoerências, inclusive das mentiras, da falta de provas, do desmentido das amigas que falam, que eu vou mostrar algumas aqui, alguns depoimentos. Nada. É totalmente favorável dela e só pegam no ponto de que ela foi humilhada no tribunal. Teve uns momentos realmente agressivos ali, mas a justiça entendeu que não, então foi para a STJ. E agora ela está recorrendo ao Supremo,
pedindo a anulação do julgamento. Vamos lá, vou mostrar uns trechinhos aqui, depoimentos. Essas eram amigas testemunhas que estavam lá, no caso Mari Ferrer. Eu não vou colocar tudo, né, para não ficar muito grande esse vídeo, mas vale a pena. Olha, também tem bastante vídeo totalmente contrário a ela. A diferença entre esse e, por exemplo, um Wikipedia ou outros sites é que aqui são testemunhas do caso e não analistas do caso. Lembrando que também, no ano passado, né, teve o site The Intercept, mandou uma repórter aí fazer a cobertura do caso, e ela usa aquela expressão "estu culposo", que nunca foi usada. A repórter acabou sendo condenada a pagar uma multa absurda, R$400 mil, e condenada à prisão por 6 meses. Quer dizer, não vai ser presa, mas de qualquer forma, vamos ver um pouquinho. Essas aqui são testemunhas do caso, certo? Ex-amigas dela. Testemunhas falaram que ela estava bem, ela não estava inconsciente, que ela tinha plena capacidade de discernir. Desculpa, só para resumir, ela fala que ela foi dopada, que ela foi levada até um lugar, tem todas as imagens, que esse André Aranha, dentro dessa casa noturna, dá para ver ela subindo a escada com ele, parece que está tudo normal. Aí ele sai antes dela, ficam lá uns minutos, e ali ela acusa ele de ter ela. E ele nega, falou que foi tudo consentido, etc. Encontram realmente ESPRMA, é ridículo, mas tem que fazer isso aqui no YouTube, nas partes íntimas dela, enfim, nas roupas íntimas, mas ele fala que foi totalmente consentido. As amigas também falam, depois ela fala que foi dopada, que ela estava perdida, não sabia o que estava fazendo, mas as amigas negam, e testemunhas que conversaram com ela falaram que ela estava absolutamente normal. E tem essa questão principal do tal vestido, porque de repente aparece lá, ela começou a fazer postagens no Instagram, e ela fala que aquilo seria uma violência, né? O vestido rasgado, sangue, e simplesmente esse vestido jamais é entregue. Ele estava com ela, de posse dela e da mãe dela. As provas visuais, que são os vídeos do Café de la Musique, foram os vídeos da Polícia Militar nas ruas. Então, todos os vídeos demonstram que a Mariana estava consciente. A senhora deu uma entrevista à revista Capricho, e lá tu disse que uma amiga confessou para tua mãe que foi ela que deixou você dopada no bangalô com 2 homens mais velhos. Aí tem uma postagem no Instagram, no dia 17/5, onde você afirma que foi dopada e estuprada por um estranho no Beach Club. Já tem uma resposta a um comentário desse do Instagram, e aí você diz que a bebida saiu batizada do próprio bar. Também você postou no Instagram que foi vítima de uma máfia que dopa as mulheres para vender a virgindade para homens ricos e poderosos e ganhar dinheiro. Afinal, quem é que dopou você? A sua amiga? O estranho? O bar? Essa máfia? Você sabe quem é que dopou você? Aí vem a história, né? Ela não sabe o horário que ela foi dopada. Se ela foi dopada pelo mágico, se foi a bebida que ela pegou no bar, se foi o sorvete que ela tomou, porque até isso ela fala em depoimento, que o sorvete que ela tomou poderia estar dopado, ter vindo dopado da cozinha, se a droga estava na comida. Então, assim, nem ela sabe o momento dessa dopagem. Nós sentamos na mesa, nós pedimos o almoço, ele demorou um pouco. Nisso tem um mágico que ele fez algumas mágicas, ele colocou, ele às vezes tocava na nossa mão assim para poder o óculos levantar para cima. Eu tenho todos esses vídeos guardados. Hoje em dia também eu fico desconfiada do mágico. Acho que ele deveria ter ido depor na delegacia, ele não foi. Então ele pega na nossa mão assim e ele manda a gente fechar os olhos. Ela chega a acusar até o pobre do mágico, um rapaz humilde, que estava lá no dia, trabalhando, lutando pelo seu ganha-pão. Até esse rapaz, que não tem antecedentes criminais, que era um rapaz que estava fazendo muito sucesso aqui na cidade, ela acusou o mágico de ter colocado droga na bebida dela. Na época, ela tinha 21 anos e era virgem. Até então, Mariana era virgem, o que ficou constatado no exame pericial. A vítima também afirma que era virgem até o
Momento do estupro. Ela disse que era virgem e que foi dopada. Se verificou que ela perdeu a sua virgindade. Passamos o álcool, então vamos para uma outra situação. A senhora consta no processo que a senhora era virgem, né? Eu queria confirmar se a senhora tinha mantido relação sexual com alguém já antes dessa data? A senhora tinha alguma experiência sexual antes dessa data? Não, nenhuma. Vamos ver. Enfim, tem uma coisa que eu apurei durante esse tempo já, e pouca gente sabe. Esse caso acabou prejudicando a carreira, né, e a imagem de um outro empresário, que é esse aqui, Roberto Irineu Marinho Neto, que ele estava no café de La Musique. Vocês podem notar que existe uma vaga, mas bem vaga. Ele estava com outro cabelo, estava maior, uma vaga semelhança, bem vaga, mas existe, né? Dá para perceber, com outro cabelo. Enfim, o que eu acabei descobrindo é que ele se deu mal, né? Se ferrou nesse caso, porque sobrou para ele. A história que eu apurei é que a Mariana foi trollada por amigas, aliás, muito amigas, né? Foi trollada. Falaram que o André, na verdade, era o neto, Roberto Irineu Marinho Neto. E ela acreditou. Então, vejam, e a carreira dele acabou dando uma prejudicada dentro das organizações Globo, e ele não tinha nada a ver. Depois, chega um momento até que a mãe da Mariana Ferrer faz sérias críticas a ele, né? Faz até, inclusive, uma acusação contra ele. E ele não tinha nada a ver com a história, ele só estava lá, né? Foi essas muito amigas da Mariana que fizeram essa sacanagem com ela. Deixa eu ver mais um trechinho de outro vídeo. É outra testemunha, peraí. Deixa eu ver se eu não vou errar de novo, né? Mariana Ferrer, tá, pronto. Dela deu negativo para várias drogas. A gente não está falando de uma... não fizeram um teste só... Ela foi submetida a teste, né? Não tinha absolutamente nada, não? Das drogas, que seriam os benzodiapínicos, né? Que são o que teria no Boa Noite Cinderela. Foi feito de vários... hipnóticos também, né? Como o lorazepam, alguns outros, o roipinol. Várias drogas, várias. E todos deram negativo. O exame de quando acontece esse tipo de crime, eles pesquisam muito menos drogas do que foi pesquisado no sangue dela. Ainda fizeram um exame bem mais abrangente e não acharam nada mesmo assim. Ela alega que esses laudos foram fraudados, que ele tinha comprado. Mas peraí, ele nem sabia que ele ia ser acusado de estupro. Você compra antes de você ser acusado de estupro? Tipo, não tem nexo. Que droga é essa que tu pesquisasse que nem o IGP conseguiu encontrar no teu corpo? Qual é a droga que tu encontrou na tua pesquisa? O doutor sabe que ficou 4 meses os meus exames no IGP, por isso que não constou? Sendo que tinha que ter feito em 24 horas? Os teus exames ficaram preservados no IGP. Foram colhidos no dia seguinte e foram preservados. O material foi recolhido por volta acredito eu, das 4, 5 horas da tarde do dia 16. Então, assim, foi recolhido, não se altera nada. O que se altera é o tempo de coleta. Se ela tivesse coletado depois de 3 dias, provavelmente poderia, mas não, foi no dia seguinte, então a droga apareceria. Bom, enfim, esse caso confuso, mas está julgado, foi julgado 2 vezes, o André Aranha tem testemunhas falando que não, mas existe um movimento, um lobby enorme aí dos movimentos feministas, do movimento femista, da imprensa em geral, né? Vocês sabem que a imprensa hoje é totalmente parcial, que não querem saber de nada, de todas essas incongruências, de todas essas contradições, e dá para dizer, né, algumas provas que apareceram e desapareceram por conta dela, e outras pessoas inocentes sendo acusadas. Ninguém quer saber disso, querem simplesmente que o caso seja anulado, né, que o julgamento, 2 julgamentos sejam anulados. O STJ já recusou, vai para o STF, obviamente agora vai ter um movimento enorme ali para pressionar o STF a anular um caso que sabidamente, né, de acordo com todas as provas, foi mentira. Lembrando que ele acontece em 2018, que é ali o auge, né, do movimento Me Too também,
que começam essas coisas a vazar pelo mundo, né? O movimento começou corretamente nos Estados Unidos, especificamente em Hollywood, e daí muita gente, a gente está vendo o que acontece hoje, né? Muitas falsas acusações, muitos homens inocentes sendo tirados de casa, alienados de seus filhos, quando não presos, desmoralizados, perdendo emprego, porque, infelizmente, usam uma lei, a Lei Maria da Penha, de uma maneira absurda e até criminosa. E, infelizmente, a gente vê esses movimentos feministas e a mídia, em geral, jamais questionando. Eu devo ser um dos poucos aqui jornalistas da velha guarda, né, tirando um ou outro, que faz esse questionamento, inclusive para o Instituto Maria da Penha. Por que não combater falsas acusações que estão atrapalhando as mulheres realmente violentadas, assediadas, machucadas e, quando não, né, só a memória delas destruída porque já deixaram esse mundo por causa de homens criminosos e violentos. Mas ninguém quer discutir isso. E quando você discute, ainda é chamado de misógino, né? Porque não pode questionar absolutamente nada. A mulher é mentirosa, não questione. A mulher não provou nada, não questione. Então, é difícil a sociedade continuar desse jeito. E aí, temos aí, de novo, esse caso, tá bom? Segunda a sexta, pelo menos, o assunto é mais leve aqui no canal, com o Jornal dos Feltrinos, também conhecido como o Jornal dos Coices. Então, participem sempre, exatamente às 10 horas da manhã, tá bom? Quem quiser pode se inscrever no canal, ajuda muito. Dá o dedão, né? Também ajuda. Obrigado, queridos. Vou continuar cobrindo esse caso. Mais um caso, né?